aí, pessoal, questão de número 58 do capítulo 19 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Nós temos o seguinte: vento adiabático. Normalmente, o vento nas montanhas rochosas é de oeste para leste. Ao subir a encosta ocidental das montanhas, o ar esfria e perde boa parte da umidade. Ao descer a encosta oriental, o aumento da pressão com a diminuição da altitude faz a temperatura do ar aumentar. Esse fenômeno, conhecido como vento Chinook, depois vocês dão uma olhada sobre esse fenômeno. Geralmente ocorre muito nas regiões ali do norte, né, Estados Unidos e Canadá, que às vezes até dá uma aliviada nas planícies, né, e nas terras mais baixas, nos períodos de inverno, porque ao perder a umidade, esse vento fica extremamente seco, né? E ao descer pelo outro lado, né, ele ganha pressão, né, que está descendo, né? Ele vem em direção à superfície da Terra, então, portanto, a pressão aumenta, ele esquenta, né? Então, é o vento que ele chega seco, mantém a base da encosta e os arredores na, nas altitudes mais rebaixadas, né? Aquecido. Só que o problema é que esse ar ele vem muito seco, ele vem quente e muito seco. No inverno é bom, porque aí dá uma aliviada no frio, né? Lembre-se, né? Esses países de neva, né? Mas o problema também, se você pega um outono da vida, onde lá, né? Porque as estações são bem definidas, né? E aí você pega lá um vento que vai numa floresta seca e qualquer bituca de cigarro ou faísca, meu amigo, causa aqueles incêndios devastadores na região por conta disso. Então, depois vocês dão uma pesquisada em mais detalhes sobre isso daí, né? O nome é Chinook. Eu acho que é Chinook ou Chinook. Não, acho que não se pronuncia Chinook, né? Deve ser Chinook mesmo. Ou Chinook, né? Então, continuando, né? Informações adicionais à parte, nós temos o seguinte. Pode aumentar rapidamente a temperatura do ar na base das montanhas, que foi o que eu acabei de explicar, né? Suponha que a pressão do ar varia com a altitude y de acordo com a equação P igual a P0 exponencial de menos AY, onde P0 é a pressão atmosférica a nível do mar e A é 1,16 vezes 10 a menos 4 metros a menos 1. Suponha também que a razão entre os calores específicos molares, que é o nosso gama, é 4 terços. Uma certa massa de ar, a uma temperatura inicial de 5 graus Celsius, desce adiabaticamente de 4.264 metros de altitude para 1.567 metros de altitude. Qual é a temperatura do ar no fim da descida, né? Ou seja, vamos calcular aqui a temperatura da massa de ar provocado por este vento, que é chamado de vento Chinook, né? Nessas regiões. Então, como vamos considerar uma transformação adiabática, ou seja, essa massa de ar não vai perder energia para um meio externo, nós podemos pegar aqui esta expressão aqui para uma adiabática, né? Lembre-se que essa é para uma adiabática. Nós temos o T também, que é para uma adiabática. Por ela também você pode chegar no resultado, mas pelo que eu fiz, né? E depois eu olhei a resposta e eu tive o raciocínio correto, né? A ideia correta. Por aqui a gente vai chegar mais rápido na resposta. Então, nós temos o seguinte, né? Nós vamos ter uma transformação, né? Ou seja, essa massa de ar vai subir, perder energia, perder umidade, resfriar, sobe a montanha, né? E desce pelo outro lado, ganhando energia, só que mantendo a umidade baixa, consequentemente aumentando sua temperatura. Então, nós temos aqui PVY igual a PVY, né? E esse P1V1 é as nossas condições iniciais. Temperatura de 5 graus Celsius, né? E pressão inicial, que a gente não sabe qual é. E nós vamos ter aqui também, e nós sabemos o volume, né? Mas aí, faz o seguinte. Volume pode ser escrito como sendo nRT sobre P, né? Que é pegando lá a nossa equação de Capleiron. Dessa forma, então, nós temos o seguinte, né? A pressão inicial vezes o volume inicial em termos aí de T e P, né? Elevado a gama, né? Que é a razão entre os nossos calores específicos, vai ser uma constante. Então, podemos igualar
os termos de estado da nossa equação de ambos os lados, né? O que acontece antes da transformação, né? Tem que ser igual ao que acontece após, né? O valor numérico, né? Tem que ser igual. Aí o que é que a gente tem que fazer? A gente quer a temperatura, né? Então agora aqui é só a álgebra, né? A gente tem que aqui fazer uso da álgebra para isolar nossa variável de interesse, que é o t, né? O T1 é o nosso T inicial, que é menos 5 graus Celsius. Aqui eu vou trocar para Kelvin, tá? Para deixar na escala absoluta. Então vamos lá, o que é que a gente pode fazer? Bom, vai ficar aqui, ó, NR elevado a gama, NR elevado a gama, o quociente dá 1. Então, tchau para eles. Então nós temos aí a razão entre as temperaturas e as pressões, né? Todas elas elevadas a gama. Então, o que é que eu vou fazer? Vou isolar o nosso T e fazer a razão aqui entre as pressões. Então, ó, tá aí. O que foi que eu fiz, né? Veja só, eu tenho P1 sobre P1 elevado a gama, né? Lembre-se que essa fração eu posso escrever separado, né? T1 elevado a gama sobre P1 elevado a gama. Então, tenho P1 sobre P1 elevado a gama. E aí, operação com potências de bases iguais, né? Repete-se a base, subtrai os expoentes. O expoente de P1 é 1. E o expoente desse P1 aqui é quem? É gama, né? Então, fica, repete a base, P1, e subtrai os expoentes. 1 menos gama, né? A mesma coisa para o lado de cá, tá? Então, isola o T, né? Isolando o T, nós temos T1 elevado a gama, que vai ser igual a razão entre as pressões, né? Elevada às potências de 1 menos gama, né? Então, a pressão inicial e a nossa pressão final. Só que, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A nossa pressão, ela depende dessa expressão aqui, não é? Que está em função da altitude, né? Então, eu vou substituir aqui e aqui. Eu acho que eu faço isso agora, né? Não, perdão, eu tenho que eliminar primeiro esses gama aqui, ó. Porque, olha só, eu tenho T elevado a gama, né? Eu tenho esquecido disso, tá? Me perdoe. Eu tenho T elevado a gama aqui, passo para o outro lado como sendo a raiz de gama, né? Então, eu tenho raiz de gama de T elevado a gama é simplesmente o T. E aqui vai ficar 1 menos gama sobre gama, né? Porque lembre-se, a raiz pode ser escrita também como sendo uma fração, né? Como é a raiz de gama, então seria a fração de 1 sobre gama, né? Escrevendo na forma de potência. Então, tá aí. O nosso T é ele mesmo, né? T1, né? Porque ele vai estar elevado a gama e dentro de uma raiz gama. Então, né? É a mesma coisa que, sei lá, T ao quadrado elevado ao quadrado. Então, fica somente T, tá? E aqui, a razão disso aqui. Pronto, agora sim substitui as pressões. Então, tá aí. P1 vai ser a pressão inicial exponencial de menos A, Y1, né, que é a nossa altitude inicial, sobre a pressão final, que vai ser o quê? P0, né, que é a pressão atmosférica, menos exponencial de A, Y, né, que o nosso Y aqui é quem? 1567. E eu substituí, né, nossos gamas é 3 quartos, né, eu coloquei aqui 3 quartos, 3 quartos. Então, resolve a fração ali dentro. P sobre P vai-se embora, não é? Então, vamos ter isso aqui. T1 igual a razão das exponenciais elevadas a essa constante multiplicado pela altitude, né, da posição entre onde a nossa montanha se encontra. Para a parte de cima, né, é a posição inicial, 4.261 metros, né, que é o nosso Y1, e embaixo a final, né, que é 1.562 metros. E essa fração sobre fração aqui, né, dá menos 1/4, tá? Então, nós temos aí, seria, na verdade, raiz quarta, né? E isso estando no denominador. Pronto, cheguei na forma irredutível da nossa equação, podemos assim dizer. Então, tudo que podemos fazer agora é substituir os valores. Então, substitui. Opa, foi mal. Eu lembrei que eu tenho que fazer isso aqui também para simplificar ainda mais. Lembra o que eu fiz com P aqui? Pronto, eu fiz com a exponencial também. Então, nós temos aqui, né, bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes, tá? Então, eu tenho AY menos AY1, né? Porque aqui vai ficar menos, menos, né? Fica mais esse termo. E esse menos aqui é o do nosso menos 1/4, tá? Agora sim, a gente substitui os valores. E aí, nós temos a temperatura inicial, menos 5 graus Celsius, que dá 268,16 Kelvin. Exponencial elevado a menos, aí, a
a altitude y, né, que é 1567, menos a altitude y1, que é 4267. Tudo isso multiplicado por A, né, que eu coloquei em evidência, já que ele está multiplicando os dois aqui dentro do nosso parênteses, né? Coloquei em evidência, que é quanto? 1,16 vezes 10 a menos 4 metros a menos 1 sobre 4. Aí, resolvendo a expressão, nós temos que a temperatura na altitude da montanha a 1.500 metros vai ser de 290 Kelvin, que você converter aí vai dar em torno de 17 graus Celsius. Então, veja só, de menos 5 para 17 graus Celsius, né? Teve um aumento aí de 22 graus, né? E olha que ainda nem chegou no pé da montanha, né? Ela só desceu de 4.267 metros para 1.567 metros, né? Ela não chegou ainda na base da montanha. Isso significa que a temperatura ainda vai aumentar ainda mais, né? Quando chegar mais embaixo. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre, aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.